Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos fazer a correção da aula 40, tá, do oitavo ano de matemática. Então vamos a atividades. Atividade 1, ó, expresse cada número como uma raiz quadrada. Então eu tenho aqui o itens A, F e esse número aqui eu vou expressar ele em forma de raiz quadrada. Então a raiz quadrada é assim, né? Sem o índice ali, né? Sabemos que é o 2 é ao quadrado. Então, para expressar esse número aqui, basta eu pegar ele e multiplicar por ele mesmo, tá? Então, 5 vezes 5, 25. Então, expressar esse número 5 em forma de raiz quadrada é fazer assim, ó, raiz quadrada de 25. Tá? Da mesma forma, o item B, ó, 0 vezes 0. Isso é igual a zero. Então, 0 é igual a raiz quadrada de 0. Da mesma forma que o 16, tá? Então, 16 vezes 16. Vamos resolver aqui, ó. 6 vezes 6, 36 vai 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 96, mais uma vez 6, 6, uma vez 1, 1. E aí aqui vai dar 6, vai dar 15, vai 1, 256. Então, aqui é a raiz quadrada de 256. Tá? No item D, da mesma forma, nós vamos fazer aqui 7,1 vezes 7,1. Tá? Então, vamos fazer aqui também do ladinho 7,1 vezes 7,1. Ok? Uma vez 1, uma vez 7, 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 7, 49. Isso vai dar 1. 7 mais 7, 14. Sobe 1. 10 e 1, 5. 5.041. Aí nós vamos pôr aqui, contar as casas, ó, depois da vírgula, 1, 2, colocar a vírgula. Então é 50,41. Então aqui é a raiz quadrada de 50,41, tá? Da mesma forma aqui no item E, 0,3 vezes 0,3. Isso vai dar as casas 0,09, tá? Então aqui é raiz quadrada de 0,09. E no item F, ó, 2 quintos vezes 2 quintos. E aí multiplicando em cima dá 4, embaixo dá 25. Então aqui é raiz quadrada de 4 sobre 25. Ok? Então vamos para a atividade 2. Na atividade 2, ó, calcule as seguintes raízes quadradas. Então eu tenho aqui também do item A e então vamos dar a raiz quadrada. E nós vamos fazer essa raiz quadrada por fatoração, tá? Então vamos lá, ó, vamos fatorar aqui primeiro aqui o item A. OK? Então aqui eu tenho o item A e ele tem o valor de 4.225. Então eu quero saber a raiz quadrada de 4.225. Então primeiramente nós vamos fatorar, ó. Então, ó, por 2 não é porque é par, por 3, ó, somando 6 e 2, 8 com 5, 13, não é múltiplo de 3, então nós vamos começar pelo 5, tá? E aí dividindo esse número por 5, tá? Isso vai dar, ó, 845, tá? E aí, como termina em 5, ó, novamente vamos dividir esse número por 5, isso vai dar 169. 169, nós não dividimos nem por 5, nem por 7, nem pelo próximo primo que é o 11, apenas por 13, tá? Então, dividindo 169 para 13, vai dar 13, ó. Isso significa que 13 vezes 13 é 169. E aí 13, como ele é primo, né, nós dividimos por ele mesmo, ó, isso vai dar 1. E aí aqui nós vamos ter, ó, dois parzinhos, ó, 5 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Então, qual é o intuito aqui? Achar a raiz quadrada de 4.225, ok? Então, para isso nós vamos pegar aqui, ó, uma base 5 e uma base 13 e fazer a multiplicação, ó, 5 vezes 13. E fazendo a multiplicação 5 vezes 13, isso vai dar 65. Ok? Então, esse é o resultado. Se a gente fizer 65 vezes 65,
vai dar 4.225. Então, a raiz quadrada de 4.225 é 65. Então, vamos por aqui, 65. Tá? No item B, nós temos aqui a raiz quadrada de uma fração, 225 por 361. Então, nós vamos fatorar cada um desses números aqui, tá? Então, no item B, nós temos primeiro aqui o 225. Então, ó, fatorando ele, né? Aqui, ó, 2 por 2, 4, 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3. Então, vamos começar com o 3, ó. E aí, 225 dividido por 3 vai dar 75, tá? E aí, de novo, ó, 7, 5, 12. 12 é múltiplo de 3, então 75 também é. Dividindo 75 por 3 vai dar 25. E aí, 25, ó, 2 mais 5, 7. Já não é múltiplo de 3, então é divisível por 5. E aí, aqui dá 5, é divisível por ele mesmo, deu 1. Se a gente notar aqui, também deu um parzinho de 3 e um parzinho de 5. Então, 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, tá? Então, para a gente achar a raiz quadrada de 225, isso vai ser, então, a base 3 vezes a base 5, isso é igual a 15. Tá? No item B, nós temos também o número 361. Tá? O número 361, gente, ó, ele é um número que ele é divisível por um número primo, 19, tá? Depois de eu ter feito várias continhas de divisão, tá? Que você vai fazendo, quem não sabe, então você vai dividindo, pegando aqui os números primos e dividindo para ver qual que dá certo, começando sempre pelo 2, 2, 3, 5, 7, né, 11, 17 ou 19. Então, quando eu fiz isso, deu 19, ó. Por quê? Porque 19, aqui 361 dividido por 19, ó, dá 19. Então, significa que 19 vezes 19 é 361. E aí, por ele mesmo, vai dar 1. Então, aqui nós temos apenas 19 ao quadrado. Então, significa que a raiz quadrada de 361 é 19, tá? E aí, então, nós temos aqui, ó, que em cima da fração é 15 e embaixo é 19. Então, aqui no item aqui, nós vamos ter a fração 15 por 19 avos. Essa é a resposta aí, tá? E aí nós vamos para o item C. O item C, ó, é a raiz quadrada de 25 por 81. Então, novamente, fatoramos aqui a raiz quadrada de 25, tá? E aí aqui a gente pode fazer aqui mesmo, ó, fatorando 25 vai dar 5, sobra 5, né? 25 sobra, não, 5 vezes 5, 25, dá 5 de novo, 1, nós temos 5 ao quadrado, então, ó, a base 5, então em cima aqui vai ser 5, e aí a gente faz a mesma coisa, ó, com 81, tá? 81 vai ser por 3, ó, 3 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. E aí nós temos 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá? 3 e 3. Então, 3 vezes 3, 9. Então, embaixo aqui é 9. Então, a raiz quadrada de 25 barra 81, ó, é 5 a nona. Na D, nós temos aqui raiz quadrada de 36 por 49. A raiz quadrada de 36, gente, é 6 vezes 6. Vamos fazer direto, ó. 6 vezes 6, 36. Então, aqui dá 6. E a do 49 é 7. 7 vezes 7, 49. Então, aqui é 7. Então, a fração aqui, 6 sétimos, tá? No item E, a mesma forma. A raiz quadrada de 16 é 4, né? Por quê? 4 vezes 4, 16, tá? E a raiz quadrada de 121? Bom, ó, eu penso assim, ó. A raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, a raiz quadrada de 121 é 11. Por quê? Porque 11 vezes 11 é 121, tá? Então, aqui deu 4 11avos. E aí, vamos para a última, ó. 3. O cubo de 2 é igual a 8. Vamos só ler isso daqui e interpretar. O cubo de 2 é igual a 8. Então, ele está falando o seguinte, ó. Que eu tenho a base 2 e o cubo dele, que é 3 ao cubo, isso é igual a 8. Qual será a raiz cúbica? Então, eu vou transformar isso numa raiz, né, cúbica. Então, aqui, ó, esse 3 passa a ser o nosso índice, tá?
Esse 2 nosso aqui passa a ser... Esse 8, o 8 passa a ser o nosso radicando aqui, ó. Tá? O 8. E esse 2, que é nossa base, passa a ser o resultado aqui, nossa potência. Então, ó, o que ele falou? Que 2 ao cubo é igual a 8. Qual será a raiz cúbica de 8? Então, a raiz cúbica de 8, ó, é o 2, tá ok? Então é isso, pessoal. Terminada aí a correção da aula 40. Até a próxima.